Oi, meu nome é Sionara Carvalho, eu sou médica, radioterapeuta e também tenho especialização em saúde mental. Sou cofundadora do site Portal Sim. O Sim é uma sigla que quer dizer Saúde Integral da Mulher. Eu e meu marido, que também é médico, fundamos esse site com o objetivo de trazer informação de qualidade para você, mulher. Ele é o www.portalsim.com.br. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Kelly Salvadori pelo convite e parabenizar ela e toda a equipe do Consiga por essa iniciativa pioneira no nosso país. Eu tenho certeza que esse congresso está trazendo muitos benefícios. Eu tenho certeza que esse congresso está impactando a vida de muitas pessoas. A minha palestra de hoje, ela tem como título Descobrir a Infertilidade. E agora? 3 dicas importantes para vencer esse desafio mantendo a sua saúde mental. Eu vou falar para vocês 5 fases que a mulher costuma apresentar quando recebe o diagnóstico de infertilidade e vou finalizar dando essas 3 dicas importantes de como manter o seu equilíbrio emocional, de como manter a sua saúde mental. E afinal de contas, o que é saúde mental? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, não existe uma definição padrão, não existe uma definição oficial, digamos assim, de saúde mental. Por quê? Porque ela vai variar de cultura para cultura, então ela depende muito da subjetividade. Mas de uma maneira bem simples, nós podemos dizer que saúde mental é a capacidade que você tem de administrar a sua vida e as suas emoções. Então, como eu falei antes, nessa aula eu vou explicar as 5 fases, são 5 atitudes mais comuns que as mulheres apresentam após receber o diagnóstico de infertilidade e nós vamos concluir com 3 dicas. Cada dica dessa vai ser subdividida em outras 2 dicas, então na verdade são 6 dicas importantes para que você consiga manter o seu equilíbrio emocional durante o enfrentamento do tratamento, que é após receber esse diagnóstico difícil. A nossa sociedade hoje, ela vive um culto praticamente idólatra da perfeição, da felicidade total, que na verdade é uma felicidade forjada. Se você olhar nas redes sociais, as pessoas estão estampando sua melhor roupa, a foto da sua melhor viagem, da sua melhor comida, vivendo uma competição para se mostrar quem é mais feliz. Quem ostenta mais sucesso? Quem ostenta mais bem-estar? Mas será que essa felicidade é real? Muito provavelmente não. Acontece que, se a sociedade coloca um padrão e diz que feliz é aquela pessoa que tem uma família de comercial de margarina, todo mundo quer entrar nesse padrão. E quando você não entra nesse padrão, como é que você se sente? A maioria das mulheres, quando recebe o diagnóstico de infertilidade, tem uma sensação de inadequação, porque está fora desse padrão imposto pela sociedade. Então, elas começam a se sentir inseguras, podem se sentir inferiores. Eu pedi para uma mulher que já teve o diagnóstico de infertilidade, que já enfrentou um tratamento de fertilização, para dar o seu depoimento, compartilhar com a gente de forma bem breve a sua experiência. Essa mulher é a Kelly Salvadori, que é cabeça desse congresso. Ela é a idealizadora do Consiga. Então eu pedi, Kelly, conta pra gente um pouco da sua história, porque eu tenho certeza que mulheres que estão passando por situação semelhante à que a Kelly passou podem ser ajudadas com isso. E de forma livre, espontânea e esclarecida, a Kelly aceitou. Por quê? Porque ela entende realmente que com sua história, com sua experiência de vida, ela pode ajudar outras mulheres. Então, hoje, ela tem uma filha. Ela vai contar rapidamente pra gente como ela enfrentou seus medos e conseguiu ter a tão desejada filha. E aí eu quero que você pare agora e veja comigo esse breve relato. Vejamos então o vídeo da Kelly. Olá, tudo bem? Aqui é Kelly Salvadori. Hoje eu tô vindo para contar um fato que eu nunca revelei para ninguém, é um depoimento, na verdade. Quando eu estava tentando engravidar e eu não conseguia, eu não contava para ninguém dessa minha busca. Eu dizia que não estava na hora, que estava focada no meu trabalho, enfim, dava um monte de desculpa.
Mas na verdade, o sentimento que eu tinha era de incapacidade, de realizar algo que era tão simples e natural, engravidar. E eu tinha vergonha de ficar falando, me sentia incapaz, incompetente. Logo, quando eu consegui descobrir da minha infertilidade, eu não acreditava, eu não aceitava. Achava que era erro dos médicos, erro dos exames, sei lá, era erro de alguém. Mas aquilo não estava certo. Quando veio a notícia, o veredito do médico, que somente com a fertilização in vitro eu ia conseguir engravidar, eu chorei muito, o meu mundo caiu. Pensei em todo o processo doloroso que eu ia ter que passar, pensei na grana que eu ia ter que investir e eu não tinha, pensei no que eu ia ter que explicar para os outros. Eram tantos pensamentos, sabe? Eu fiquei revoltada. Tanta mãe jogando o filho no lixo, deixando seus filhos ao Deus dará, e eu que queria engravidar, ser mãe, não podia. Injustiça. Me sentia para baixo, triste. Mas sabe, pensei, esse sentimento não ia me levar para frente. Daí eu tive que olhar para a solução, processar e ver quais eram os meus passos que eu tinha que seguir. Foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a acreditar, ressignificar, olhar para dentro de mim e ir dando os primeiros passos. Não foi fácil, mas esse desafio, quando vivido com calma, foco, paz, se torna uma trajetória tranquila e natural. E isso foi o que aconteceu comigo. O positivo chegou, a bênção veio, deu tudo certo. Portanto, tudo tem um começo, meio e fim. Acreditar é o primeiro passo, dar o segundo passo e assim adiante. Por isso, acredite em você, boa sorte, um forte abraço, tchau, tchau. O depoimento da Kelly, ele vai servir aqui para nós como um estudo de caso. É uma análise de experiência. Então, à medida que eu for falando, explicando para vocês as fases, eu vou me reportando ao discurso da Kelly. Para quê? Para que a gente faça uma associação mais concreta. E aí você vai poder se identificar. Será que em fase eu estou? Eu não sei se você recebeu o diagnóstico agora, eu não sei se você já está concluindo o seu tratamento. Mas quando a gente for analisando, fazendo uma interligação entre a teoria e o que está acontecendo na prática, você vai se identificar. E o primeiro passo é esse, é a gente ter a informação, a gente saber que essas fases existem, porque à medida que a gente conhece, que a gente se enquadra nessas fases, é mais fácil para a gente resolver o problema. Vale ressaltar que, embora cada indivíduo seja único na sua experiência, na vivência da sua dor, na sua interpretação, existem atitudes em comum. E por isso que a gente pode categorizar, por isso que a gente pode classificar nessas 5 fases. No entanto, é importante ressaltar que toda tentativa de categorização do ser humano ela é falha. Por quê? Porque o ser humano ele é multifacetário, porque você é única na sua experiência. Então, essa proposta de divisão nessas 5 fases, ela é só um referencial. Não quer dizer que você vai passar exatamente pelas 5 fases, não quer dizer que você vai ter a mesma vivência de outras mulheres, não quer dizer que você vai ter a mesma intensidade dessas fases. Então, entenda as fases para que possa lhe ajudar a chegar na aceitação. E onde começou esse modelo? Essas 5 fases que eu vou falar são: a primeira fase é a negação, a segunda fase é uma fase de raiva ou revolta, a terceira fase é uma fase de barganha, a quarta fase é uma fase de tristeza ou depressão e a quinta fase é uma fase de aceitação. Tem gente que passa da negação direto para a aceitação. Tem gente que salta a barganha, vai para tristeza e depressão, fica muito tempo nessa fase, dificultando chegar na aceitação, e tem gente que vai passar por todas as fases. Esse modelo proposto, esse que eu estou falando para vocês, de 5 fases, ele começou com uma psiquiatra chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela era suíça, mas ela teve grande parte da sua atuação profissional nos Estados Unidos. A doutora Elizabeth, ela estudou pacientes terminais, pacientes que a gente diz em cuidados paliativos. Eram pacientes oncológicos que tinham recebido um prognóstico desfavorável. E ela percebeu o quê? Ela percebeu que esses pacientes, eles apresentavam comportamentos semelhantes durante o seu enfrentamento do luto, da sua terminalidade. E ela categorizou e propôs essas 5 fases.
Posteriormente, se percebeu que aquelas fases descritas por Kübler-Ross servia não só para os pacientes oncológicos, não só para aqueles pacientes em estado terminal, mas para todos os pacientes que se deparavam com um diagnóstico ruim, um diagnóstico desfavorável. Fosse ele uma insuficiência renal, um paciente que ia ter que ficar em hemodiálise, uma insuficiência cardíaca, alguém que recebesse um diagnóstico de HIV positivo, AIDS. Extrapolando-se mais ainda, se verificou que essas fases, esses comportamentos em comum, eles acontecem não só com pacientes diante de diagnóstico, mas com todas as pessoas que se deparam com a notícia desagradável. É por isso que a gente fala atitudes diante de uma má notícia. Então, não só para doença, não só para diagnóstico, mas quando uma pessoa recebe uma notícia de que perdeu um ente querido, de que perdeu um emprego, terminou um relacionamento, sofreu uma traição. Então, eu repito, a gente tenta categorizar para ter um referencial, mas não quer dizer que você vai passar por todas as fases, ok? Então, vamos falar especificamente, dar mais detalhes de cada uma delas. A primeira fase é a fase da negação. Ao tomar conhecimento da sua infertilidade, a maioria das mulheres vai reagir com frases do tipo: não, isso não é verdade. Isso não está acontecendo comigo. A negação, ela funciona como um para-choques, um amortecedor diante de notícias inesperadas, de notícias chocantes. Ela é um mecanismo de defesa da mente. É como se a mente tentasse se blindar. Comumente, a negação ela é provisória. Ela tende a ceder para uma aceitação, ainda que uma aceitação parcial, digamos assim. No caso da Kelly, que vai ser aqui o nosso relato de experiência, ela disse que quando ela estava tentando engravidar e não conseguia, ela deu desculpa para si mesma e para os outros. Ficava falando coisas assim: porque não é a hora, porque eu estou mais focada na minha profissão, estou mais focada no trabalho. E ela disse que tinha uma sensação de vergonha, de incapacidade, de incompetência. Também não aceitou o diagnóstico, achou que podia ser erro dos médicos, que podia ser erro dos exames. Então a negação, ela é isso. Ela é essa fuga da realidade. E a negação, ela não é benéfica, porque ela retarda o diagnóstico e, consequentemente, retarda o tratamento. Ela impede que você tome real conhecimento da situação para que você possa enfrentá-la. Com certeza, você já ouviu o ditado que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Esse ditado, ele está falando da negação. É, por exemplo, aquela mulher que está sendo traída pelo marido. Todo mundo sabe da traição. As amigas dela sabem, a família dela sabe, até os vizinhos sabem. E ela não sabe. Na verdade, ela sabe sim. Ela só está negando. Porque ela não tem disposição para enfrentar aquela situação, então ela prefere fugir. E aí o que eu quero dizer para você é: a negação não é benéfica. A negação não traz bons resultados para você. Portanto, alinhe-se com a verdade. O próprio Jesus Cristo já falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não quero falar aqui de uma conotação religiosa, mas a gente pensar Jesus como um pensador. Por mais dolorosa que seja a verdade, ela realmente é libertadora. A maioria das pessoas detesta se defrontar com verdades que vão abalar seus castelos de ilusões. Por quê? Porque é muito mais fácil mentir para si, mentir para os outros. A verdade dá trabalho. Ela nos obriga a mudança. Por isso que as pessoas gostam de fugir. Tem a tendência de ficar na sua zona de conforto. Parece confortável no primeiro momento, mas a verdade é que a mentira, ela destrói a nossa vida. Então eu quero dizer para você: viva em retidão de caráter, viva a verdade. Porque assim você vai conseguir superar essa fase de negação e vai ser mais fácil você chegar na aceitação. A segunda fase é a fase de raiva ou revolta. Quando não é mais possível manter aquele primeiro estágio da negação, ele é substituído por sentimentos de raiva, de revolta, de injustiça. Pode vir também sentimento de inveja, você começa a se comparar com outra pessoa. Poxa, fulano de tal tem um filho lindo e eu não... Será que eu vou conseguir ter um filho também? Pode vir um ressentimento, e aquilo virar uma mágoa, virar uma amargura.
Se na primeira fase da negação as frases eram: não, isso não é verdade, isso não está acontecendo comigo. Nessa fase da raiva e revolta, o que surgem são perguntas: por que eu? Por que comigo? E aí a pessoa começa a buscar uma resposta. Começa a culpar Deus. Se você acredita em Deus, vai culpar Deus, perguntar por que isso está acontecendo com você. Quem não acredita em Deus vai questionar o universo, o cosmos. Se você acredita em reencarnação, a pessoa vai pensar o que eu fiz em outras vidas para merecer isso, ou achar que é um karma. Por quê? Porque aquele diagnóstico de infertilidade, ele vem para a mulher como um castigo. E aí ela quer saber por que eu estou recebendo esse castigo, o que eu fiz para merecer, quem é o culpado. É como se buscasse um bode expiatório para trazer resposta a esse questionamento. E aí vem uma sensação de injustiça. Dependendo da intensidade dessa fase de raiva e revolta, ela pode ser muito difícil de se lidar com ela, tanto para a pessoa que está vivendo, mas principalmente para quem está em volta dela, porque a mulher pode se tornar uma verdadeira metralhadora giratória, sendo agressiva, e aquele ambiente fica pesado. Então quero dizer para você, se você está na raiva e revolta, tenha cuidado para que isso não vire um ressentimento, para que isso não vire uma mágoa que tome conta de você. Porque a pessoa fica realmente amargurada e as pessoas começam a dizer assim: nossa, fulana tá tão amargurada, tá tão difícil falar com ela. Se você está se sentindo assim, ou se você já sentiu, também não fique envergonhada. Saiba que isso é muito comum. Muitas mulheres que estão passando por problemas semelhantes também vão se sentir. Só é importante que você se perdoe, que você se aceite, porque isso vai te ajudar a superar essa fase. Voltando lá pro depoimento da Kelly, ela diz pra gente que ela ficou revoltada. Ficou pensando assim: nossa, quantas mães aí jogando filho no lixo e eu querendo ter um filho e não consigo. Isso é injusto. Isso não pode estar acontecendo comigo. Então eu repito a você, é bastante comum essa fase. Se você está nela, entenda para superá-la. Se você já passou, não se sinta envergonhado. Se perdoe e prossiga, porque o importante é a gente chegar na aceitação e a gente manter a aceitação, que é um processo dinâmico. A terceira fase é a fase da barganha. A barganha, na realidade, ela é uma tentativa de adiamento. Como a mulher recebe o diagnóstico de infertilidade como um castigo, ela começa a pensar assim, na possibilidade de ser recompensada se ela fizer uma boa atitude. Como se fosse uma relação de causa e efeito. É como se ela dissesse assim: nossa, eu vou fazer alguma coisa boa para receber essa recompensa. E aí começa a fase de promessas. Por exemplo, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fumar, eu vou fazer caridade, eu vou fazer algum trabalho voluntário, eu vou doar alguma coisa. Na tentativa de troca. A barganha, elas são feitas em silêncio, em segredo, nas entrelinhas. Você pode fazer barganha com Deus, se você acredita em Deus. Você pode fazer barganha com a natureza, com o universo, com seus familiares, com você mesma. Se a gente voltar para a fala da Kelly mais uma vez, a gente vai ver que ela disse assim: pode ser um erro médico, pode ser erro dos exames. Isso é uma tentativa de adiar. Buscar uma segunda opinião de um médico, de outra equipe, é muito importante. Mas muitas vezes, quando se busca uma opinião, no fundo ela está querendo dizer assim: eu quero que esse exame esteja errado, eu quero que esse diagnóstico esteja errado. Isso é a barganha, essa tentativa de adiamento. A outra fase, a quarta fase, é denominada de fase de tristeza ou depressão. É quando a mulher não pode mais negar que ela tem a infertilidade e aquele alinhamento inicial, ele se transformou em raiva, em revolta. Essa revolta já passou e ela vai ceder lugar a um sentimento de grande perda, um sentimento de tristeza. É importante aqui a gente abrir um parênteses para a gente diferenciar tristeza de depressão. Hoje em dia, as pessoas tudo falam assim: fulano tá depressivo, perdeu o emprego, tá com depressão. Não é verdade. A tristeza, ela é um estado de humor, ela é um estado de espírito. Todos nós vamos ter momentos de tristeza na nossa vida. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas não quer dizer que a tristeza seja depressão. A depressão, ela é um diagnóstico médico. Existem critérios para que se feche o diagnóstico de depressão. E ela pode ser leve, moderada ou grave.
Enquanto a tristeza é uma sensação de humor, uma labilidade emocional, que é comum na nossa existência, a depressão não. Ela afeta outras áreas da sua vida. Ela muda o seu padrão de sono, ela muda a sua libido, que é o seu desejo sexual, ela afeta as suas relações sociais. Enfim, depressão é bem mais grave e precisa de tratamento. A tristeza não é tratada, mas a depressão é. Pode ser tratada com psicoterapia e até mesmo com drogas, com psicofármacos. Então, quando a gente está falando aqui de tristeza, nós estamos falando que aquele diagnóstico desfavorável mexe com as suas ilusões, modifica o seu plano original e é normal que você fique triste. Por isso que nessa fase a gente fala em luto, a vivência do luto. Não a morte em si, a morte literal, mas a morte daquele seu plano original, aquela sua sensação de engravidar naturalmente. Esse plano não vai mais ocorrer e aí você se sente incapaz, você sente uma dor por se desfazer desse plano. Então a Kelly diz lá pra gente no depoimento dela que ela chorou muito, ela até usou o termo assim, né? Meu mundo caiu, a casa caiu, as pessoas às vezes sentem isso. A Kelly fala que pensou na dor que ela ia ter que enfrentar, pensou na grana que ela não tinha, ela diz que pensou até nas explicações que ela ia ter que dar para as pessoas. Então ela diz que ficou para baixo, ficou triste. Mais uma vez eu digo a você, é muito comum isso acontecer. Se você está triste ou se você já passou dessa fase de dor, é importante que você saiba que esse processo é muito comum. Então eu digo a você, não negue a sua dor. Viva essa dor para que você possa superá-la, para que isso ajude você a chegar finalmente na quinta fase, que é a fase da aceitação. Uma mulher que tiver tido tempo suficiente para passar por todo esse processo, se ela tiver recebido ajuda para superar o impacto inicial do diagnóstico desfavorável, ela não mais vai sentir raiva, não vai cair em depressão. É claro que essa mulher ainda vai ter momentos de tristeza, porque como eu disse a vocês, quem não os tem, né? Tristeza faz parte da nossa caminhada, mas ela não será uma mulher depressiva, ela não será uma mulher amargurada. Para chegar na aceitação, ainda que parcial no primeiro momento, essa mulher elaborou a situação. Ela teve conversas verbais e não verbais, ela teve seus momentos de deserto, de silêncio, de reflexão, com toda certeza. A grande maioria das mulheres, ao desenvolver o processo de aceitação, espera o sucesso do tratamento, espera conseguir o seu tão desejado filho ou sua filha. E isso é esperança. Os profissionais de saúde mental acham que ter essa esperança é fundamental para você atingir sua meta. O fato de você acreditar que vai dar certo, que você vai conseguir ter seu filho ou sua filha, não é considerado uma negação, não é considerado uma ilusão, é considerado uma esperança motivadora. Portanto, foque no positivo, alimente essa esperança porque é importante. Se a gente voltar lá para o caso da Kelly mais uma vez, ela vai dizer que ela olhou para a solução. Ela pensou assim, o que eu tenho que fazer? E aí foi fazer. Olhou para dentro de si, acreditou, deu o primeiro passo e foi dando um passo de cada vez. E ela diz assim, o positivo chegou e tudo deu certo. Inclusive ela termina lá o depoimento dela dizendo isso para você, que acredite que vai dar certo. Então ela chegou na aceitação e ela, durante esse processo, alimentou essa esperança. Eu quero deixar bem claro para você que a aceitação, ela não é estática, ela não é um ponto de chegada. Pronto, cruzei a linha de aceitação, sei que tenho infertilidade, acabaram-se os conflitos e agora eu vou viver para sempre. Não. A aceitação, ela é um processo de construção da caminhada. Ela é a percepção dessa nova realidade que está posta para você. Ela é a pavimentação da adaptação a essa nova trajetória. Então, é importante que você entenda isso. E a aceitação do seu parceiro, marido, o seu companheiro, o seu namorado, seja quem for, que está vivendo esse processo com você, vai interferir diretamente na sua aceitação. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que a aceitação do parceiro, ele interfere na aceitação da mulher. Essa aceitação do parceiro vai impactar sobremaneira o modo como essa mulher vai encarar o tratamento, vai
impactar o pensamento dela sobre si mesma, a sua autoaceitação e o pensamento dela sobre o futuro. Vai determinar se ela vai acreditar com maior intensidade ou com menor intensidade no sucesso do tratamento. Algumas vezes a aceitação vem como passividade. Parece ser uma aceitação, mas na verdade não é. Quando ela vem como passividade, ela é uma resignação, é um conformismo. E aí a gente precisa diferenciar. Resignação não é aceitação. Aceitação ela é um processo dinâmico e ativo, em que a mulher passa a ser protagonista da sua história. A resignação ela é muito comum de acontecer em mulheres que têm uma grande religiosidade ou que tiveram uma educação muito repressora. E aí elas ficam com frases do tipo: ah, é assim mesmo, é porque Deus quis. E na verdade pode parecer que é uma aceitação, mas como eu disse, não é. Por quê? Porque elas não vão se propor a buscar a solução para o problema. Acabam nesse conformismo, e aí isso pode até prejudicar na busca de solução. Muitas nem vão buscar tratamento. Então, se você está tendo um momento de resignação, tenha cuidado. Isso não é aceitação. Por outro lado, há mulheres que chegaram a uma aceitação parcial, começam o tratamento, começam a buscar informações, a buscar soluções para o seu problema de infertilidade, mas elas não conseguem manter a esperança. Elas ficam alimentando expectativas negativas quanto à probabilidade de engravidar. Elas têm uma descrença quanto ao seu futuro, quanto ao sucesso de tratamento. São pessoas que não conseguem focar na solução, não valorizam as pequenas vitórias. São mulheres que estão focadas sempre na escassez, na falta. Então, se você está passando por esse problema, cuidado, fique em alerta, porque essas mulheres que ficam focando na escassez e na falta, elas tendem a ser mais ansiosas e também depressivas. E isso vai se refletir tanto no tratamento, como na sua relação conjugal e até mesmo na gravidez em si. É importante que a gente compreenda e a gente aceite que no fundo, todos nós somos motivados por um desejo de viver num mundo em que a gente não seja confrontado. Todos nós queremos ficar ali na nossa realidade, na nossa rotina tida como normal, na nossa zona de conforto. Nós queremos que a nossa rotina não seja abalada. Então, quando a gente se defronta com um diagnóstico que mexe com essa nossa realidade, que está ali quietinha e normal, a gente tem um desejo primitivo de autopreservação, porque o novo, porque o diferente nos assusta. E aí a gente tende a ficar ali mantendo aquela zona de conforto. Por isso que é importante a gente olhar para dentro de si e a gente dizer assim: não quero ficar nessa zona de conforto. Eu quero romper esse paradigma, eu quero ir atrás da solução, eu quero ser protagonista, eu quero tomar as rédeas disso na minha mão. Porque a nossa tendência natural é essa, de ficar ali paradinha, porque nós acreditamos na realidade como nosso espelho. Acreditamos que a realidade é um reflexo da nossa vontade. E aí, mantendo essa ilusão, deixar as coisas como estão, é como se o mundo girasse ao nosso redor, como se nós fôssemos o centro do universo, como se nós fôssemos o referencial. E se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ficar parada, estática, sem evoluir daquela situação. E quando o diagnóstico de infertilidade chega, ele rompe essa ilusão de que nós somos o centro do universo e que o mundo está ali gravitando ao redor de nós. Esse diagnóstico, ele suscita dúvidas, ele traz medos, ele traz conflitos. Num primeiro momento, faz desaparecer o chão sob os pés, abala as nossas ilusões, caiu o nosso castelo de ilusões, aquela nossa desejo inicial de que tudo ia ser perfeito, de que tudo ia ser tranquilo. Esse diagnóstico, ele ameaça os nossos planos daquela família perfeita. Então, lidar com as nossas deficiências, com as nossas limitações, será sempre desafiador. Sempre vai gerar conflitos internos, conflitos externos. Mas aí eu pergunto para você, qual a vivência humana que não traz conflitos? Os conflitos, eles são inerentes às vivências humanas,
Portanto, cabe a nós saber como lidar com eles. E é isso que eu estou propondo a você aqui. Conheça as 5 fases, porque conhecendo a sua realidade atual, você pode chegar no ponto desejado, que é a aceitação. Você pode chegar no sucesso do seu tratamento, você pode chegar na sua tão desejada, tão sonhada gravidez, pegar o seu filho e a sua filha no colo. O modo como nós lidamos com uma realidade posta, que fere, que frustra nossas expectativas, depende de nossas características éticas, de nossas características morais, de nossas crenças, depende da nossa compreensão do mundo, do nosso nível de aceitação de que há imprevistos nessa vida e que nós podemos lidar com eles. Enfim, o modo como nós lidamos com tudo isso mostra a nossa saúde mental, reflete o nosso nível de saúde mental. Receber a notícia de que você não vai poder engravidar de forma natural mexe com suas limitações, mexe com o psiquismo primitivo, que são aqueles fantasmas que nos acompanham desde sempre. Preconceitos, problemas de autoaceitação, problemas de transferências de sonhos, de expectativas. Porque na realidade, tem muitas mulheres que querem engravidar, mas não sabem nem ao certo o que está motivando esse desejo da gravidez. Tem gente que quer engravidar porque quer segurar o marido, acha que seu casamento está em crise e esse filho pode ser uma solução. Tem gente que quer engravidar porque pensa assim, eu quero deixar minha descendência no mundo. Tem gente que quer engravidar para se realizar no filho, faz uma transferência